Vamos abrir a escritura, primeiramente no livro de Ezequiel, capítulo 36. Quero começar com alguns textos aqui essa noite. Ezequiel, capítulo 36. Quero ler com vocês os versículos 26 e 27. E vamos ler também João Evangelho, no capítulo 3, versículos 3 e 5. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Diz assim o texto de Ezequiel: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 6, ou melhor, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A princípio, esses dois textos, o texto de Ezequiel, o texto de João, depois nós vamos lendo outros textos na medida que nós formos desenvolvendo o nosso tema. Nós estamos falando da nossa conferência de 2017, né? Em outubro de 2017 nós tivemos uma conferência, a fim de que todos sejam um tema extremamente importante. Creio que nós estamos vivendo num tempo de muita treva espiritual, um momento em que a visão espiritual, mesmo dos cristãos, me parece que está cada dia enfraquecendo mais. Parece que nunca houve um tempo de tanta falta de compreensão das coisas espirituais. E esse tema que nós trouxemos no ano passado é um tema esclarecedor. Ele é extremamente esclarecedor no que tange a obra de salvação. E esse é um tema muito discutido, historicamente falando, e até nos dias atuais se fala muito sobre salvação. Os crentes falam muito e pregam muito acerca de salvação, e até debatem acerca de salvação, porém compreendem muito pouco acerca do assunto. E por um motivo muito simples, é que desde o 4º século da era cristã para cá, que um sistema foi estabelecido de transformar a verdade de Deus, que é orgânica, em uma verdade meramente teológica. Ou seja, transformou verdades que só podem ser, de certo modo, experimentadas, e transformaram em conceitos, fizeram manuais, teologias sistemáticas, teologias bíblicas, de maneira que hoje em dia, quando se fala em salvação, ou se fala mesmo em evangelização, ou em pregação da palavra, se fala na divulgação de um credo, se fala na divulgação de um conceito, ou de alguns conceitos, ou de algumas doutrinas, por assim dizer. De maneira que as pessoas entendem, se você acredita em determinadas doutrinas, deste modo, você está salvo. Se você não acredita num conjunto de doutrinas deste modo, você está perdido. Mas sim, é lógico que a questão da doutrina, de você escrever ou conceituar algumas verdades, tem a sua importância. Tem, lógico. Até para você poder ensinar, você perpetuar um entendimento, tem que criar conceitos, né? O que não pode acontecer é fazer de meros conceitos doutrinários, históricos, o alvo da sua fé. Por exemplo, quando Cristo veio ao mundo, o verbo de Deus se fez homem, se fez carne, andou entre os homens, ele pregou a salvação, ele pregou o Evangelho.
Ele anunciou que o reino de Deus estava chegando, ou que tinha chegado, e que era ordenado aos homens o arrependimento, a fé, para que eles então tivessem uma experiência de reino de Deus. Mas imagine vocês que, naquele exato momento, nem mesmo a escritura neotestamentária, ou seja, nem mesmo a escritura do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios e assim sucessivamente, não havia. O que havia? Ora, havia o próprio Cristo encarnado, que veio libertar o homem do pecado, que veio trazer o evangelho, ensinar o homem o caminho de volta ao Pai e trazer ao homem um caminho de redenção. O problema é que, com o passar do tempo, sobretudo a partir do 3º ou do 4º século da era cristã, 325, começa uma era da Idade Média, com a ascensão de Constantino ao poder. Constantino ele transforma o viver orgânico da igreja num conjunto de teologias. A partir do Concílio de Nicéia, ali começa a organização do cano dos livros sagrados. E aí, a partir, coloquemos assim, do Santo Agostinho, e vai terminar lá com Tomás de Aquino, a produção teológica, que é o pensamento ideológico da Igreja Católica Romana, quanto ao que eles consideram ser a verdade de Deus. Aí veio o movimento de reforma protestante. E a luta ficou sendo no âmbito do que estava certo ou errado na doutrina católica, nos dogmas católicos. Foi aí então que, com o rompimento, a cisão, surge o movimento, a reforma protestante, que são as igrejas protestantes, que vão agora fazer uma nova teologia sistemática protestante. E, posteriormente, com a ascensão do movimento evangelicalista, hoje conhecido como os evangélicos, nasce outra teologia, uma teologia pentecostal, avivalista, e nos últimos dias agora, ainda está surgindo mais ainda um ramo dessa última teologia, que é uma teologia mais, coloquemos assim em termos, uma teologia neopentecostal. Mas, em âmbito de história, nós vemos que a partir do 4º século, os homens estão muito mais preocupados em defender uma bandeira, um segmento do ponto de vista de uma aceitação de um dogma ou de um credo, do que conhecer verdadeiramente a Deus. Nós vamos começar a partir de domingo agora. Eu falei que eu ministraria acerca do juízo de Deus, não é? E vou ministrar. Não sei se farei exatamente neste domingo, porque o tema juízo de Deus, ou a aplicação da justiça de Deus, essas coisas todas, elas fazem parte de um amplo entendimento dos atributos de Deus. Ou seja, falar da justiça de Deus ou do juízo de Deus é falar do ser de Deus. De modo então que nós temos que situar esse problema, vamos colocar nesses termos, do juízo de Deus. Eu falo problema no sentido de que alguns chegaram a questionar como é esse juízo de Deus. Então temos que contextualizá-lo dentro da história de Deus, da revelação de Deus. E aí nós vamos ter que começar a estabelecer algumas bases para que, quando você chegar nesse exato momento de entender o atributo divino, você compreender o porquê e de tanta má compreensão acerca do juízo de Deus. Ou seja, eu quero conduzir os irmãos a conhecer a Deus, conhecer primeiramente no entendimento, onde que eu me situo dentro dessa história, quem é Deus dentro dessa história, quais são as forças que estão operando dentro dessa história, para que você, compreendendo não a teologia, não o segmento, não o conceito, meramente o conceito, mas entendendo o que organicamente está acontecendo com os homens,
com o mundo espiritual, com o cosmo criado por Deus, você possa organicamente se posicionar a partir do seu coração e da sua consciência e da sua alma e do seu ser. Eu não estou dizendo que o aspecto teológico não tem importância. Tem. Desde que nós entendamos que todo o movimento teológico, ou que seja, toda estrutura teológica, ela visa nos impulsionar a uma experiência real. Ou seja, desde que o conhecimento teológico nos sirva para nos fazer conhecer a Deus, a história na qual estamos inseridos, nós mesmos, para termos uma compreensão daquilo que está acontecendo. Por exemplo, falamos muito sobre pecado, falamos muito sobre arrependimento, se fala muito sobre fé, se fala muito sobre batismo, se fala muito sobre partir do pão, que chamam equivocadamente de ceia do Senhor, mas seria o partir do pão. Se fala muito em oração, não se fala em oração? Você olha para o meio cristão evangélico, em geral, tudo isso são coisas que são faladas. E são coisas que se dizem praticadas. Mas aí eu me pergunto, e você tem que se perguntar, porque hoje nós vamos começar a falar sobre Cristo enquanto caminho, no aspecto de um caminho orgânico de salvação, e, portanto, no caminho de experiência de salvação. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa essa questão do orgânico. Mas aí eu me pergunto, quando Cristo veio ao mundo, onde ele andava, onde ele chegava, ele não somente, ele transformava o meio onde ele chegava. Onde Cristo chegava, chegava o reino de Deus. Isso é uma coisa impressionante. O reino de Deus enquanto autoridade, enquanto poder, enquanto vida, uma vida libertadora. Onde ele chegava, as pessoas eram libertas. Ele próprio declara, né? A partir do profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão cativos, enfim, para trazer restauração da vista aos cegos. E ele chegou também a dizer em outro lugar: eu vim para que tenhais vida, e tenhais vida em abundância. Então, o reino de Deus não é uma teoria. Reino de Deus não é uma doutrina. Pode até ser colocado na forma de doutrina, pedagogicamente, para se explicar para alguém. Mas reino de Deus é uma realidade a ser experimentada. Cristo, portanto, enquanto o Cristo de Deus feito homem, ali em Jesus de Nazaré, ali estava o reino de Deus vivo, andando entre os homens. O reino de Deus é não somente a presença imanente de Deus, que é uma presença estática. O que é que eu quero dizer com isso? Uma vez que tudo está em Deus, Paulo não declara isso? Que todas as pessoas, todas as coisas, elas existem em Deus, elas vivem em Deus e se movem em Deus. Então há uma presença imanente divina em todas as coisas, em todos os lugares. Mas é uma presença enquanto a palavra de sustentação de todas as coisas. Ela é estática, do ponto de vista de que ela não influi diretamente na nossa experiência espiritual. Digamos assim, se eu perguntasse para vocês, se Deus é onipresente, ele deve estar aqui dentro. Sim ou não? Então, não há de se invocar a presença dele nesse sentido. Porque se você sair lá para fora, lá ele também deverá estar. Na sua casa, no seu trabalho. Como diz o salmista, se você for para o alto da montanha, lá ele está. Se você descer o abismo, o inferno, lá ele estará. Essa é a presença imanente, enquanto a vida criadora, sustentadora e mantenedora de tudo. Agora, não há de se invocar uma presença de Deus enquanto uma manifestação, como que uma aprovação, como que um mover, não um mover exterior. Não vamos pensar que Deus vai se manifestar por meio de eventos ou de fenômenos físicos, né? Não vamos cair nessa furada.
Os nossos olhos, boca, né? Mãos, ouvidos e olhos, os nossos 5 sentidos estão para o mundo material. É isso que acontece. Deus é espírito. Agora, a ação divina, ela deve ocorrer dentro do homem. Ora, se você recebe a palavra de Deus, se ela é viva, se ela é eficaz, se há uma manifestação divina em você, no seu espírito, há de provocar mudanças reais dentro de você. Salvação orgânica significa a salvação do nosso ser. Reino de Deus é uma coisa real, não é uma mera doutrina. Por exemplo, se você perguntar a um teólogo o que é o reino de Deus, ele dirá, é a igreja. Aí eu me pergunto, ora, se o reino de Deus é a igreja, o que se entende por igreja? Ora, são as pessoas convertidas. Aí, então tá bom, então, quando nós olhamos para as pessoas do mundo que se intitulam crentes no Evangelho, sejam elas, se intitulam cristãs, se intitulam discípulas de Cristo, e o Cristo diz assim que quando vocês forem um só, e um só diz respeito não a reunir debaixo de uma mesma placa, nem de um mesmo local, nem de uma mesma denominação, mas quando vocês forem um no sentido de que um dia, com a entrada do pecado, o egoísmo, que é o pecado original, é o pecado que dá origem a todos os pecados, ele nos fez sermos pessoas que fazem oposição, não somente a Deus, mas em relação à própria natureza, o mundo onde vivemos, e em relação a uns aos outros. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, e também em outros lugares, que nós devemos ter um só pensamento, um só coração, uma só alma, que tenhamos os interesses dos outros por nossos interesses. Ou seja, não leve em conta somente o seu interesse próprio, mas também o que é de outro. Mas isso, então, fala de uma unidade de coração, de alma. Quando vocês forem um, o que significa que vocês romperam com todas as barreiras do ego, do egoísmo. Quando você entende, não entende na teoria, mas quando entra no seu coração e aquilo muda completamente, nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão do arrependimento, e você então entende que você não existe para si mesmo. Consequentemente, você já não mais vai dirigir a sua vida no sentido de construir a sua vida própria e particular, em detrimento, inclusive, aos da própria família. Aí você vê uma família, e família, teoricamente falando, deve ser uma coisa unida, né? Sim ou não? Mas depois que os pais morrem, não observaram? E às vezes mesmo vivos, né? Cada um vai construindo o seu mundo e a sua vida própria, particular. E dane-se o mundo. E quanto mais eu puder tirar do outro, que está do meu lado, para melhorar as minhas bases, melhor ainda. E que dirá então com os de fora, que não é de casa? Então Jesus diz, quando vocês forem um, então o mundo crerá que eu sou o enviado do Pai. Então eu me pergunto, ora, essa salvação que está sendo pregada, esse arrependimento que está sendo pregado, essa fé que está sendo pregada, a oração que está sendo feita, o jejum que está sendo efetuado, a campanha que está sendo realizada, ou seja, todas essas coisas religiosas, e mesmo praticadas no âmbito das obras realizadas externamente. Eu pergunto, está trazendo algum resultado efetivo de salvação dentro do homem, de modo ao invés de desagregar, está agregando e reunindo como uma força centrípeta que está atraindo todos para a pessoa de Jesus Cristo? Ou não? É uma pergunta que tem que ser respondida. Eu sei que quem não tem costume em ouvir as nossas ministrações, diria, não, está acontecendo. Mas as pessoas dizem que está acontecendo, por quê? Porque elas entenderam que a vida cristã, ou o reino de Deus, é uma questão de comportamento. Por exemplo, se eu me visto com roupas de crente,
Se eu bebo as bebidas que os crentes podem beber, que a ética cristã diz que ele pode, que é o refrigerante, que é o café preto, o suco, o leite, né? Se eu como a comida que os crentes dizem que eu posso comer, se eu não vou aos lugares onde foi dito que eu não posso ir, e se eu não canto aquela determinada música, ou não falo aquela determinada expressão, aquela palavra, que é uma palavra que, embora pequena, pode ser um palavrão, eu não digo tais palavras, não sai da minha boca, então eu estou o quê? Salvo. Eles entendem salvação enquanto um adestramento. Porém, todos os adestrados, e se a pessoa for honesta consigo mesma, ela vai reconhecer o profundo dilema que ela possui dentro de si, quando ela se depara com coisas, como aquelas de que diz o apóstolo Paulo, que são próprias da carne, são próprias do ser. E a palavra carne, quando Paulo usa, ele usa para se referir num sentido de como se é algo que age dentro de você. Ele usa a carne para você entender como que ele age nos seus nervos, músculos. Não no sentido físico, ele quer dizer que é algo tão real dentro de você. Por exemplo, a ira é algo tão real. A inveja é algo que ela chega a fazer você se contorcer. Como diz Machado de Assis, no 7º capítulo de uma grande obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz acerca da inveja que baba. Ele colocou essa expressão, a inveja que baba. Como eu acho essa expressão? Porque ele coloca a inveja numa declinação, numa observação de algo que ela tanto deseja, e ela tão ligada no outro ou na outra coisa, esquecendo-se de si mesma, baba. Porque o babar está para o esquecimento de si mesmo. Quando se fala da inimizade, é algo tão forte dentro do ódio. Aqui não tem ódio, mas e o desamor? E o desamor? Então, a pessoa sabe que ela pode ter um adestramento, pode passar por uma catequese de usos e costumes, porque você se acostuma e se molda a comportamentos dos mais diversos. Por isso que as igrejas, elas impõem geralmente essas coisas externas. Modo de vestir, o que comer, não é? E sempre algo que você pode realizar com a sua mão humana. Ou seja, para eu proceder deste modo, eu não preciso de nenhum esforço, senão de uma mera decisão de me vestir assim, de comer assim, de beber assim e de fazer assim. Agora, quando vai para o âmbito do ser, do coração, da alma, quando eu preciso amar o meu semelhante, aí nós nos deparamos com uma situação terrível. Aí nós sabemos que então tem alguma coisa errada que está acontecendo. Tem alguma coisa que as pessoas não descobriram ainda o que é. Eu estou começando a descobrir o que é. E eu posso começar a dizer para vocês que o meu começo de descobrir é exatamente o tempo que foi gasto e ainda se demanda em prol de uma literatura cristã. Em prol de um dogmatismo cristão, de uma cartilha cristã. Ou seja, quando falam de fé significa isso, acreditar. Se você acredita, por exemplo, que Dom Pedro I, ou que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil,
Então, você tem fé nisso, você acredita nisso. Só que eles vão colocar outras histórias, lógico. Né? Batismo, se você crê em Jesus Cristo, você vai lá, desce as águas, subiu, você agora está o quê? Batizado. Uma vez por mês tem a reunião do Partir do Pão. Você vai lá, come o pãozinho, bebe o vinho, participei do Partir do Pão. Será que eu estou partindo o pão? Estou, eu fui lá, domingo passado não teve a reunião do Partir do Pão aqui? Vocês partiram o pão? Mas será que nós estamos partindo o pão? É isso que eu estou me perguntando. Então, quando nós falamos de salvação orgânica, estamos falando o seguinte, que por detrás de todas as verdades conceituadas, há de se ter uma experiência. Qualquer verdade que ela é conceituada e se coloca no final do conceito um ponto final, é apenas um dogma. Ou seja, toda verdade, ela embora deva ser apresentada na forma de conceito, porque não tem como alguém explicar para o outro, senão usando um conceito, mas é um conceito que não se esgota enquanto conceito, senão que te empurra, te encaminha. Você só tem uma solução. Ou eu experimento isso, ou eu não tenho uma cartilha. Porque a cartilha já está condenada ao fracasso. A cartilha está condenada ao fracasso. Vocês entendem o que eu quero dizer exatamente? Vamos dar um exemplo. Um dia disseram assim, olha, você ouviu o Evangelho, alguém disse para você, olha, Jesus Cristo te ama. Aí talvez você estivesse num momento da sua vida um tanto complicado, passando por problemas, talvez estivesse frágil, e aí você, Jesus me ama, que maravilha. E a pessoa começa, ele morreu na cruz pelos seus pecados, ele derramou seu sangue, e a Escritura diz que se você crer nele, você tem a vida eterna. Aí depois de a pessoa apresentar o Evangelho, ela pergunta, você quer aceitar a Jesus? É como quem quer vender alguma coisa para você. Quando alguém tem um produto, te apresenta, aí fala tudo o que aquele produto, para que serve aquele produto? Olha, esse aqui cura reumatismo e cura calombo, o que mais que ele cura? Ele cura pereba, cura verruga, a verruga cai, ele cura celulite, estria, bico de papagaio, cura até câncer. É o noni, né? O noni, aquele noni. Aí a pessoa fica assim, extasiada. Aí tem que ter o fechamento da venda. O bom vendedor é aquele que sabe fechar a venda. O mau vendedor, ele fala o dia inteiro. Mas na hora de fechar, ele não consegue fechar o negócio. Ele não tem a... E falando da igreja, o bom pregador seria aquele que sabe fechar a pregação com um bom apelo. É a hora de falar assim, você aceita Jesus? É o momento. Ora, ele disse que você vai para o céu, ele disse que Jesus vai pagar suas contas, que as suas enfermidades vão sumir, que o seu marido vai melhorar, que você vai arrumar um emprego, né? Aí, quem é que não aceita Jesus? A pessoa vai dizer, eu aceito, uma proposta dessa, quem não aceita Jesus, né? Aí, o que eu tenho que fazer? Não, uma oração comigo, aí faz aquela oração. Em seguida, nós vamos passar a frequentar as reuniões. Você vai passar por uma escola de batismo. A escola de batismo vai te falar a doutrina. Você vai ter que fazer assim, daquele modo. Isso faz parte da vida cristã. Não faz, não pode, pega, não pega, mexe, não mexe. Vai te dar uma cartilha. Marca o dia do batismo. Você vai, como eles dizem, descer as águas. Você é batizado. E agora faz o quê? Agora nós vamos esperar Jesus voltar. Você vem para a igreja e fica no ritmo da igreja. Compra uma Bíblia e canta os hinos, né? Ouve o pregador, leva a sua oferta, o dízimo é obrigatório, a oferta é voluntária. O dízimo, não é que a oferta é voluntária, o dízimo é definido, é uma porcentagem X. A oferta também é obrigatória, mas você pode dar a quantidade que você quiser. Quanto mais, melhor para você. Não é assim? E aí vai tocando o barco. E Jesus vai voltar, estamos esperando, porque ele vai nos levar, nós aqui, para o céu.
morar lá com ele. Porque quem não é da nossa religião, ele vai jogar num tacho de fogo. Mas eu não estou vendo exatamente acontecer o que Jesus disse, quando for de Zoom. Então, sim, a nossa grande luta, e eu não estou dizendo que o nosso ministério é diferente de nenhum outro. Estou dizendo que nós estamos começando a compreender que existe um problema. E este problema precisa ser vencido. Ou seja, qual o problema? Nós vencermos a teologia convencional para uma experiência com a verdade. As Escrituras, como um todo, 66 livros, elas falam acerca da verdade, que é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E, portanto, esse caminho que é Cristo, de salvação, nós vimos que ele é tanto um caminho judicial, por aquilo que ele efetuou nele, ou seja, hoje existe um homem, de carne e sangue, que chegou ao ápice da glória de Deus. Que lá em Hebreus diz que entrou no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos é o alvo para o qual o homem foi criado. É estar totalmente imerso à glória de Deus, na glória de Deus. Está envolvido, absorvido, tomado de Deus, conforme a figura lá do Antigo Testamento. Este homem que fez isso chama-se Jesus. Nasceu de Maria e por meio do seu viver humano sobre a terra, por meio de doutrinar essa humanidade, ou de disciplinar essa humanidade, por meio dos sofrimentos, ele foi sendo, essa humanidade foi atingindo esse nível, esse ponto de entrar nessa glória divina. Portanto, Jesus se tornou o autor da salvação de todo aquele que nele crer. Ele se tornou, portanto, podemos dizer, o protótipo, o primeiro, a forma, uma matriz. Todos que forem salvos deverão percorrer este mesmo caminho que essa humanidade de Jesus passou. Deixa eu ler com vocês aqui 2 versículos, para vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo. Hebreus capítulo 2, veja, não vamos ler do versículo 9 em diante. Diz assim: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Ou seja, vemos Jesus, portanto, né? Vemos Jesus que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo, a expressão, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Quem é o autor da nossa salvação? É Jesus, que no versículo 9 diz que ele passou pelo sofrimento da morte, ele provou a morte por todos os homens. Este é o âmbito judicial, ele prova a morte por todos os homens. Ou seja, foi necessário que o Cristo se fizesse homem, que o Cristo se fizesse Jesus, nascesse do ventre, que surgisse na terra um homem participante de carne e osso, a nossa semelhança. E este então, conforme está no capítulo 5, não é? De Hebreus, versículo 7, fala que 7, 8 e 9, não é isso mesmo? Fala que este homem, Jesus, ele, Jesus, nos dias de sua carne, a expressão carne aí, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido o quê? Aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é o autor da nossa salvação, mas ser o autor implica, primeiramente, ser um homem. É nos dias de sua carne, e é por meio de um viver, de aprendizado, de submeter essa humanidade a uma disciplina de obediência, é que então ele vai à cruz, ele padece na cruz, e porque ele é um homem sem pecado, completamente sem pecado, ele se torna, por isso, em razão disso, o autor da salvação. De quem? O autor da salvação de quem? De todos nós, os filhos. Eu queria uma resposta mais no caso do versículo, no capítulo 5, daqueles que lhe obedecem, né? Tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, mas que fala a finalidade, para todos. Eu quero saber de quem que ele se tornou o autor da salvação. Salvação de quem? Ele se tornou autor da salvação de quem? Capítulo 2, olha, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Deles quem? Dos muitos filhos que estão sendo conduzidos à glória. A expressão-chave é conduzidos. Porque quando você fala assim, conduzindo muitos filhos à glória, está falando que Deus, o Pai, aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Ele aperfeiçoou por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Se eu perguntar, quem é deles? Quem são eles aqui? Você só pode retomar os filhos que estão sendo conduzidos à glória pelo Pai. É a única resposta que Deus propõe. Se você falar, conduzindo os filhos, não traz uma resposta satisfatória. A resposta é, ele é o autor da salvação daqueles que estão sendo conduzidos à glória. Conduzidos. Porque apenas filhos não quer dizer nada. Os filhos que estão sendo conduzidos. Ou seja, salvação é ser conduzido. Salvação é ser levado. Ser conduzido implica um caminho. E, portanto, não basta que eu apenas diga o caminho é Cristo. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Só não pode ser uma doutrina. Porque assim, você crê, você acredita do fundo do seu coração que Jesus é o caminho, você fala, eu acredito. Mas isso vai mudar o que a sua vida? Não, aí eu vou para o céu quando eu morrer. Não. Você precisa não somente crer que Ele é o caminho, mas saber que o Evangelho diz que você é alguém que precisa ser conduzido à glória por este caminho. Ou seja, Cristo enquanto um caminho, é um caminho a ser percorrido. O caminho não é somente para você pegar um mapa, por exemplo, do Brasil, e estudar as rodovias que te levam a vários estados do Brasil. Por exemplo, alguém vai fazer uma viagem, vai para o Rio Grande do Sul, para o extremo sul do país. Você vai de carro, você nunca dirigiu na estrada, você não conhece as estradas. Você precisa hoje você precisa de um GPS, né? Sim ou não? Que vai. Mas quando não tinha o GPS, o que você precisava? De um mapa. Tem um mapa com a rodovia, você fala, eu estou aqui, então eu vou, a próxima cidade é tal, tal. Aí eu pergunto, de que vale você ter esse mapa e você estudar esse mapa
a tal ponto de compreender esse mapa e dizer que acredita nesse mapa, que essa estrada é verdadeira, você vai chegar no seu destino? Em ficar explicando o mapa, explicando, ó, agora mudou, é um novo mapa, porque a estrada agora não faz essa curva, porque caiu aqui a ponte, mas aí fez um desvio, mas você vai chegar ao destino enquanto estiver somente aqui? Não, você tem que percorrer a estrada. Você tem que pegar o seu carro e começar uma viagem. Isso porque a queda do homem também é um caminho. Lembra da história da parábola do filho pródigo? Lembre-se que a parábola do filho pródigo ela foi contada por Cristo, juntamente com outras parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, para explicar acerca da sua missão de salvar o homem perdido. Então as parábolas, elas contêm todo um contexto de queda do homem e uma consequente intervenção divina para salvar aquele homem. Aí você vê, vamos colocar da seguinte maneira. Pensa na parábola da dracma perdida. Uma moeda que se perdeu. A moeda tem consciência de que ela se perdeu? Ela se perdeu porque ela quis se perder? Qual é o objetivo da parábola da dracma? É mostrar o valor de algo perdido. Por isso que dracma é um dinheiro, é uma moeda, é um valor. Então, a parábola da dracma quer colocar a ênfase onde? No valor que aqueles perdidos, lá no texto, publicanos, meretrizes, samaritanos, Alexandres, Josués, Ednas e todos mais, temos. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é isso? Agora, a parábola da ovelha perdida já mostra, embora a ovelha não tenha consciência do caminho pelo qual ela se desgarrou, mas ela se desgarrou por um caminho. Por ilusão, por inconsciência, por engano. Sim, a ovelha se perdeu das outras, se perdeu do rebanho. Ela não tem uma consciência exata da sua queda, mas ela saiu do caminho, ou não saiu do caminho? Com as suas próprias patinhas, diferentemente da moeda. Então aqui já tem um aspecto de uma ovelha perdida, fala um pouco da inconsciência dessa própria queda, de o homem não saber exatamente o que estava fazendo nesse processo. Mas a parábola não para aqui. Há uma terceira parábola, é a parábola do filho pródigo. Essa vai no ponto exato da queda do homem, porque é como que dissesse, não, o homem não é apenas um valor perdido, que não sabe de nada, ou uma ovelha que não tem o juízo no lugar, e por distração acabou se perdendo. A queda implica consciência. Porque diz, um pai tinha 2 filhos. E aí Cristo começa a descrever um filho que já não quer viver na casa do pai. Mas nós temos que pensar a parábola de um ponto de vista mais profundo do que foi registrado. Porque o registro é econômico. Mas se você pensar no processo pelo qual aquele filho passou, é um processo longo, que demanda um envolvimento de alma, de sentimentos, de pensamentos acerca do pai, algo que passa pelo coração. O filho mais moço implica aquela idade da revolta, aquela idade que o jovem, o adolescente, ele pensa que o pai não sabe de nada, mas ele pensa que sabe tudo. O adolescente pensa que o pai não sabe de nada. Só que ele pensa, meu pai pensa que ele sabe de tudo. É aquele período, aquela fase em que o adolescente, ele fala assim, não, vou sair de casa, eu vou ter a minha própria casa. Vou ter a minha vida.
Mas para isso, muitas coisas são levadas em conta. É um processo que começa antes de o filho sair da porta da casa para a rua, porque ele vai chegar a uma terra distante, né? Antes de ele sair de casa, da porta da casa, ele já começou a sair no coração. É aqui dentro que tudo começa. É quando a casa fica insuportável, o pai fica insuportável. Os trabalhos são vistos como trabalhos escravos. Ó. E aí começa todo um pensamento que vai envolvendo o caráter do pai. É quando se coloca em dúvida o caráter do pai, a bondade do pai. O pai fala, filho, olha, o papai te ama, o papai te protege, aqui em casa você tem tudo, o papai te supre todas as coisas. E o filho começa a pensar que o pai está com outras intenções. Mas um dia, o que ocorre, isso chega a um ponto de ele sair literalmente de casa, na parábola, né? E aí ele começa a percorrer um caminho que no princípio parece um caminho de prazeres, mas logo ele percebe que foi um caminho de morte. Aí ele se vê totalmente sozinho, cuidando de porcos, humilhado, com fome, em miséria. A desgraça está feita na vida dele. Então a queda é um caminho. Mas não é um caminho geográfico, é um caminho que acontece na consciência e no coração. Portanto, não há salvação efetiva para alguém se não houver um caminho que o traga de volta no sentido oposto ao da queda. Você pode morrer com a Bíblia na mão, você pode morrer com a Bíblia, com o Alcorão, com a Bhagavad Gita, o que mais? Dá mais livro aí. Você pode ter todos os livros sagrados juntos. Não haverá salvação efetiva se você não começar a trilhar um caminho de volta. E as Escrituras nos apresentam a Cristo, uma pessoa, como sendo esse caminho. Por isso que quando nós falamos que a salvação é orgânica, nós temos que começar a reconceituar, sem nenhuma contradição ao que eu disse anteriormente, mas nós temos que começar a reconceituar alguns pressupostos. Por exemplo, se é dito para nós que algumas coisas são necessárias para a salvação, como por exemplo, primeiro, fé, arrependimento, novo nascimento, batismo. Vamos colocar essas 4 coisas? Vamos ficar só com essas 4 coisas, já está de bom tamanho. Se a gente ficar aqui nos próximos 2 meses falando sobre essas 4 coisas e nós entendermos isso, já estará de bom tamanho. Arrependimento, vamos colocar nesta ordem. Arrependimento, fé, batismo, novo nascimento. Nesta ordem. Arrependimento, fé, batismo, novo nascimento. São 4 coisas que são essenciais para alguém ser salvo. Você tem que crer, você tem que se arrepender, tem que ser batizado. Você nasceu de novo? Não é assim que se diz? O grande problema está aqui, que tratando-se do ponto de vista objetivo, externo, conceitual, dogmático, teológico, se diz assim, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, conta a história, aí fala, você crê? Você fala assim, eu acredito. Pronto. Então, primeiro passo já venceu. Se você crê, se você consente no coração, morreu por mim, primeiro passo já venceu. Segundo, tem que se arrepender. De quê? Dos seus pecados, sua vida passada. Você vivia aí na noitada, na gandaia, enchia a cara, fumava o cigarro do mundo inteiro, fumava uma maconha, ia para as boates, pegava as minas. Não é a história? Aí então você tem que se arrepender dessa vida. Ah, porque tudo isso é do diabo. Aí você, então tá bom, então eu me arrependo. Me arrependo. Como se arrependimento fosse falar, tá bom, parei de fazer. Mais ou menos isso. Então, ok,
Segundo passo já venceu. Terceiro, batismo. Agora é o problema, né? Pastor Josué, que dia é o batismo? Aí vai ver no calendário da igreja o dia. Está marcado, no dia você vem, batizou, saiu da água, pronto. Venceu o terceiro. E o quarto? Novo nascimento. Aí depois de tudo isso, só posso declarar, nascer de novo. Pronto, acabou. E agora? É só não desviar. É só continuar na igreja, no modelo, no regime, até morrer, para ir para o céu, ou Jesus voltar. É assim, dentro do que a igreja vai propor. Dar o dízimo, ganhar almas, e tá. E assim a igreja vai inflando. Está aí o jeito que está. Aí nós temos que, então, rever cada um desses conceitos. Primeiro que a palavra arrependimento, quando chega na sua Bíblia, ela chega como arrependimento, na sua Bíblia. Você nunca vai encontrar na sua Bíblia uma palavra chamada metanoia. Na sua Bíblia não tem essa palavra metanoia. Mas você vai encontrar arrependimento. Você vai encontrar João Batista dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você vai encontrar o povo perguntando a Pedro, e aí, Pedro, o que fazer? Ele fala assim, arrependei-vos e sede batizados. Mas se você pegar essa palavra arrependimento e buscar a língua original na qual o texto foi escrito, você vai se deparar com uma palavra que se lê metanoia, que tem um sentido básico, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vontades. Já aí você percebe que o caso é orgânico. Não é um mero consentimento. Não é um mero deixar de fazer. O grande problema dos crentes, sobretudo, vou colocar os mais rigorosos, né? Os mais pentecostais, é o drama, é o conflito que eles vivem com o passado deles. Porque eles morrem de vontade de fazer algumas coisas que eles não podem fazer. Aí eles vão fazer escondido. Porque se os irmãos souberem, está tudo enrolado. Mas se ele for um cabra mesmo, igual o Alexandre, assim, de sangue na veia, o que é o que eu fazia quando eu queria fazer o que eu não podia fazer? Quando eu era naquele tempo? Eu desviava. Gente, ó, tchau, estou fora, não conte comigo. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Aí eu ia fazer. Aí todo mundo me via fazendo o que eu não podia fazer. O Alexandre desviou. Aí eu cansava daquela vida. Aí eu retornava, me reconciliava. Agora eu vou não fazer o que eu não posso fazer. Aí ficava quietinho. Aí dava vontade de fazer. O que eu fazia? Desviava e saía a fazer. Agora, fazer escondido não é legal. Eu não gosto de coisa escondida. Não que eu nunca tenha feito nada escondido, não é isso. Mas se eu fizer uma coisa escondida, enquanto eu não falar, eu fico atormentado. Mas, digamos assim, o conflito que as pessoas vivem com o seu passado. Tanto é que a primeira coisa que a pessoa faz quando ela deixa de congregar é exatamente aquilo que ela gostava muito de fazer. Primeira coisa. Se ela gostava de um barzinho, ela vai para o barzinho. Gostava de uma boate, ela vai para a boate. Gostava, Por quê? Porque nunca houve metanoia. Nunca houve arrependimento. Pastor, eu acho que eu não tive arrependimento. Calma. Vamos com calma, porque nós temos dois problemas aqui. Primeiro, você não teve arrependimento de quê? Essa é a primeira questão que tem que ser colocada. Para você saber se teve ou não arrependimento. Ou seja, quando diz arrependei-vos, você está dizendo de quê? Da comida que eu comi, da bebida que eu bebi, do lugar que eu frequentei? Nós temos que ter ideia exata para que eu possa ser constrangido a uma mudança. Mas ser constrangido não exteriormente, mas que o meu coração fique compungido.
É uma dor que sente na alma. Imagina só o que o filho pródigo não pensou do pai dele antes de sair de casa e no processo de saída de casa. Imagina a imagem que o filho não projetou do seu pai. Imagina o que ele não disse para os amigos, enquanto tinha o dinheiro, acerca do seu pai. Imagina o que ele não queria provar para o pai dele. Eu vou provar, ele vai ver. Quando daqui tanto tempo ele fez as contas, eu construí esse patrimônio, que ele vire que eu tenho uma fazenda melhor do que a dele. Eu vou provar para ele que eu posso. Eu vou provar que eu posso ser melhor do que eu era lá, sem ele. Olha. Agora imagina que a história desse menino não funcionou do jeito que ele planejou. Não funcionou. Qual foi o resultado? O que deu? Humilhação, fome, miséria, desgraça, angústia, tristeza, dor, desespero. Nós falamos da queda do homem. A queda do homem foi uma decisão que, no início, a humanidade, tão logo se despontou para o conhecimento de si mesmo, do outro, de Deus, ao ouvir a voz interior da serpente, abandonou o manancial de águas vivas que é Deus, para cavar as suas próprias cisternas, viver para si mesmo, por si mesmo, contra Deus, ou ignorando a Deus, seja contra ou seja ignorando, ou seja, dizendo que acredita, mas não importa. Uma vez me fizeram uma pergunta, ou foi feita uma pergunta em sala de aula, achei interessante. O professor fez uma afirmação, em seguida ele fez a pergunta, ele falou assim, olha, mãe não serve para nada. Aí só tinha adulto em sala de aula, né? Era faculdade. Aí dá aquele choque, porque você fica espantado. Aí falou, não, mas vale, você está ficando louco? Aí ele falou assim, e mãe serve para quê? Aí o adulto, só tinha adulto, né? Então ficou pensando, ninguém sabia responder para quê que a mãe servia. Não, ninguém sabia responder. Você sabe responder para que serve a mãe? Para fazer almoço para você, porque você está correndo, atrasado, aí você não pode pagar um empregado, não quer pagar uma pessoa, aí sua mãe vai te ajudar lá? Serve para isso? Para que serve mãe? Porque ela cuidou de você quando era pequeno? Ou você cresceu, está independente, serve para quê? Para, no dia das mães, sei lá, levar um presentinho de R$1,99 para ela, levar uma flor vermelha, que no outro dia está murcha, coitada. E a mãe fica tentando fazer a bichinha viver, mas não vai. Elas não vencem uma semana. Aí ela tem que fazer o almoço para você? E ela vai cozinhar para você. Lavar a louça. Aí você sai feliz e levar uma flor para ela e um quê? Uma abóbora de porcelana de R$1,99. Mãe serve para ser amada, reconhecida. Mãe deu origem. Dela eu procedi. Então a importância dela não é o que ela faz, é o que ela é. Deveria ser esse o entendimento. Não? Então o filho agora, fora da casa do pai, você imagina só, ele pensa que o pai... Aí tanto faz se você ignora, se você é contra, ou se você diz que ele é importante, mas isso é para quê? Isso é para tudo, mas... Isso é para tudo, mas na prática não serve para nada. Né? Quando você sente uma dor, ai meu Deus, aí você lembra dele, mas passou a dor, toca a vida, esquece ele. Mas ele está lá, deixa ele quietinho lá. Imagine só que esse filho, naquela desgraça que ele estava, representa o homem que, tendo ele decidido viver sem Deus, hoje se vê o resultado. Olha para a humanidade.
Os homens vivem numa angústia, num sofrimento. Existe um sofrimento real. Os homens dizem que são felizes, mas eles estão confundindo alegria com felicidade. Felicidade é um estado eterno de plenitude. A alegria é um momento temporal de prazer. Aí a pessoa tem um momento temporal, eu estou feliz. Não, eu estou alegre. Ser feliz é, independente do que aconteça, eu tenho uma alma plena. Uma alma totalmente imersa em Deus, serena. Posso estar rico, pobre, fartura, escassez. Nada disso rouba a minha paz, o meu sono, a minha tranquilidade. É uma alma que não se perturba por nada. Mas olha para a humanidade. Quanto sofrimento. Essa semana eu escrevi um texto que me veio assim, esporadicamente. Eu não planejava escrevê-lo. E aí eu comecei com a primeira frase, né, da música de Renato Russo. Não sei se vocês já ouviram falar. De Renato Russo, já ouviram falar? Daquela música Pais e Filhos, né? Que começa assim: estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Ponto. Essa é a primeira parte da música. Agora ele vai começar a colocar uma série de experiências de diversos filhos e diversos pais, antes do refrão da música, que é a chave para entender o processo. Mas quando ele diz aqui, ninguém sabe o que aconteceu, uma criança que se joga do 5º andar, se suicida, se mata. Qual é a explicação para esse fato? Mas a questão não é pelo tempo dele, uma criança tinha pulado, não. Pode até ter sido um fato que naquele tempo uma criança pulou. Mas ele pegou aquele evento para dizer: tantas misérias acontecem todos os dias na vida de todos os seres humanos, e ninguém para refletir. Gente, o que aconteceu? O que está acontecendo? Por que tanta miséria humana? Por que tanta desgraça humana? Por que tanta morte, tanto homicídio, tanto suicídio? Por que tanta guerra? Por que tanto desamor? Por que tanta inveja? Por que tantas misérias humanas? Ninguém para refletir o motivo, o porquê. E enquanto ninguém refletir e não chegar ao entendimento, não gera metanoia, não tem arrependimento. Arrependimento é a porta de entrada, ou é o primeiro passo, digamos, nesse caminho. É quando aquele filho, naquela miséria onde ele se encontra, ele, diz o texto, caindo em si. Enquanto você não cair em si mesmo, enquanto você não se der conta de que você faz parte de uma história que não é sua, independente, mas você faz parte de uma história coletiva, de uma humanidade que não ama a Deus. Não ama. Não ama primeiro porque acreditou na mentira da serpente. E aqui começa todo o processo de arrependimento. É aqui. Quando você entende que Moisés, ao receber a revelação de Deus, e é isso que nós temos que tocar, a revelação. Moisés pôde colocar no seu tempo, tão arcaico tempo, mas com figuras tão modernas. Uma mulher como símbolo de fragilidade, porque não foi a mulher do sexo feminino que caiu, depois foi lá, deu maçã para o homem. A mulher ali, na verdade não tinha 2 no Éden, tinha 1. Ou eram 2? 2 ou 1? Gênesis 3. Só tinha 1. Macho e fêmea, chamado Adão. O nome era Adão. Não era Adões, nem era Adão e Eva, era Adão. Se é um só nome,
Embora fosse dois, eram um. Então eu não posso colocar um em detrimento de outro. Só posso entender que é a humanidade, é na sua fragilidade, porque a mulher é símbolo de fragilidade. É a humanidade, o homem, o ser humano. Não é nem o macho nem a fêmea, é o ser humano. No momento de fragilidade, colocou em dúvida, porque o maligno colocou na mente do homem a dúvida acerca de Deus. Quando todo diálogo começa assim, olha, isso é para gerar metanoia. Vamos entendendo que nós somos parte de um processo histórico real e a prova está aí. Hoje nós estamos vivendo numa terra distante, os porcos estão aí, nós sendo humilhados, as misérias, as desgraças, tudo acontecendo diante dos nossos olhos. Foi assim que Deus disse, a serpente falou para a mulher. Não foi assim que Deus disse? 2 pontos. Então, a primeira coisa é, vamos conversar acerca de Deus. A primeira coisa que a serpente diz é, vem cá, vamos conversar acerca de Deus. O que você acha dele? Para a gente abrir o assunto, eu vou dizer, foi assim que Deus disse para você, não comerás de toda a árvore do jardim? A mulher, não. Ele não disse para eu não comer de toda a árvore. Ele disse o contrário. De toda a árvore eu posso comer livremente, exceto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que no dia em que comermos ou tocarmos no seu fruto, certamente morrereis, disse o Senhor. Aí é que tudo que a serpente queria era isso. É que ela dissesse, a mulher dissesse o que Deus disse. Para ela poder dizer, você está enganado. Ele disse que se você passar a viver por meio do conhecimento, você vai morrer. Se você, tornando-se inteligente, sua consciência se abre para o mundo, você vai ter que viver eternamente dependente dele, você vai crescer, ó. Conhecimento implica que você agora pode viver por si só. Você não é como os animais, que tem que ser cuidado. E nem como uma criança, quando nasce, tem que ser cuidada. Não, você agora tem discernimento. Você pode, inclusive, ser como ele. Na verdade, vamos abrir o jogo aqui, diz a serpente. Na verdade, se você construir a sua própria vida, com a capacidade do seu braço, se você não precisa ter ódio dele, nem raiva dele, não, e nem fazer oposição, mas é você desprezá-lo. Mas é você entender assim, olha, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu sou homem. Afinal, eu sou maior do que todas as demais criaturas. Afinal, há muitas criaturas que Deus fez, mas todas abaixo de mim. Eu sou maior do que todos. Por isso eu posso subir, elevar o meu trono, eu posso estabelecer o meu reino, o meu domínio. Como diz um poeta inglês, uma frase interessante, né? Melhor ser rei no inferno a ser um servo no céu. Porque você é rei. Eu estou aqui parafraseando a ideia de Newton, né? Então, vem essa ideia. Deus, Ele não quer que você seja independente, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. O que implica? Deus é o quê? Egoísta. Ele não quer que você seja igual a Ele. Olha, Ele quer que você fique sempre... Deus, Ele é mentiroso, inclusive. Primeiro, omisso, porque não te falou que se você comer, vai ser igual a Ele. Segundo, mentiroso, porque é certo que não morrerás. Aí o homem agora, em relação a Deus, ele começa a desenvolver a humanidade uma consciência de capacidade própria, de viver por conta própria. E até quando esse homem, agora estamos falando da história do homem, da sua história real, quando o homem cria a religião, é para ser servido por Deus. Até quando o homem cria a religião, é para ser servido por Deus.
Aí o homem quer servir a Deus com as suas próprias mãos. Mas por quê? Por qual motivo? Por medo do inferno. E por ganância do céu. Ué, eu estou com medo das chamas do fogo ardendo. E ele vai me dar uma cidade de ouro? Ué, não é não? Então, até quando se cria religião, não é porque você o ama, porque você o adora, porque você o reconhece, porque ele é, e você não é, é porque você está livrando a sua pele. E a melhor maneira de você fazer as pessoas, entre aspas, servirem a Deus, é pelo medo. A melhor maneira. A ignorância. Sabe aquela criança que vai para o sítio da avó? E chega lá os avós já com 80, 90 anos. Ou menos, porque a criança é pequenininha, então, ainda que o avô tenha 60, né? Talvez. Para a criança, o avô é muito velho, né? Quando eu era pequeno, eu achava que as pessoas da minha idade eram velhas. Hoje eu acho que nós somos novos. Mas é verdade, eu acho. Você não acha também, não? Aí você vê um velho, mais velho que você, e fala assim, coitadinho do velhinho. Mas ele não se vê velhinho, assim, não. Porque quando ele vê um mais velho que ele fala assim, velho. Né? Mas aí, aquela criancinha que está lá, aí ela é roça, interior, aí começa a contar aquelas histórias de lobisomem. Pensa como a criança depois fala assim, mãe, posso dormir com a senhora? Mas por quê? Você quer dormir com a mãe por quê? Porque o cheiro da mãe é bom? O abraço da mãe é bom? Porque mãe é coisa boa? Não, eu estou com medo. Você entendeu a relação que eu quis fazer? Então as pessoas adultas nas igrejas ouvem as histórias de lobisomem. Mas não de lobisomem, mas de outros lobisomens. Aí elas ficam com medo. Aí elas passam a servir a Deus, entre aspas, mas nunca ouviu o que foi dito. Tudo que Deus queria de Israel era só uma coisa. Tudo que Deus queria de Israel. Ouvi, ó Israel. Abra os ouvidos. O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Olha que simplicidade. Não precisa mais nada. Se Israel não tivesse feito nada de templo, de sacrifícios, de nada, mas tivesse amado a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, tudo estaria resolvido. Lógico que tudo aquilo, o templo, e sacrifício e tudo, era uma pedagogia, né, divina. E por isso que é dito em muitos profetas, como no caso de Oséias diz isso, Jeremias diz isso, Isaías também fala. Momentos que Deus fala assim, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Para com o quê? Com esse sacrifício, eu estou abusado de tanto sacrifício derramado. Eu não aguento mais. A ponto de Jeremias, no outro lugar, fala assim, eu nunca pedi para vocês sacrifício nenhum. Então virou bipolar, porque ele pediu aqui. Está aqui em Levítico, está pedindo. Aqui não pediu. Pastor, ele pediu ou não pediu? Ele pediu. Mas ele não pediu. Contradição nenhuma. Erro nenhum. Aqui ele pediu. Pediu e não pediu. Aqui ele pediu. Não pediu, mas pediu. Ele apenas, aquilo era uma pedagogia, que eles entendessem o amor de Deus por eles. Porque entendendo o amor de Deus, você o ama. Isso é uma regra do Evangelho. Lembra que é dito? Não que nós o tenhamos amado, mas Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo nos constrange. Ou você vai conhecer o amor de Deus, para que você fique constrangido, ou então não tem vida cristã.
enquanto não conhecer o amor de Deus. Entender. Porque até agora me parece que só nos apresentaram o medo de Deus. Ou o medo por Deus. Medo. Por isso tem que ter muita ameaça, tem que ter lago de fogo, tem que ter inferno, tem que ter capeta, tem que ter Satanás, demônio, tem que ter macumba, sexta-feira 13, gato preto, escada, né? Tem que ter muita coisa ruim para você poder fazer alguma coisa. Mas nada disso nunca levou ninguém a servir a Deus verdadeiramente, nunca. A serpente começou enganando o homem acerca de Deus. Deus não é isso que ele disse que é. Nós vamos falar isso no final de semana agora. Eu vou começar tratando dessas questões, porque é isso que vai nos levar a entender lá na frente. Por que a justiça de Deus, ela é uma justiça passiva. E um amor totalmente ativo. E eu vou demonstrar para a Escritura. Nós vamos ler na Escritura, ponto a ponto. Essa semana eu li todos os textos da Bíblia que aparece a palavra justiça e juízo. Um a um. Todos. Eu não fiz uma coleção de 15 versículos. Eu li todos. E só no Novo Testamento você vai encontrar 100 vezes a palavra justiça. 100. E das 100 vezes, você vai encontrar 9 acepções sobre a mesma palavra. 9 acepções. E nenhuma delas fala de Deus proceder. Todas elas falam apenas de justiça no sentido de quando ele julgar, ele vai falar a sentença. O juiz, ele pronuncia a sentença. Se você procedeu de acordo com a verdade ou não. E isso também é condenação. Um juiz condena. Mas quem aplica não é ele. Enfim, mas nós vamos ver isso texto a texto. E vai ser uma coisa mais linda. Sem problema. Mas o fato é que nós nunca nos ensinaram o amor de Deus. Só nos ensinaram o medo. Na verdade, mentiram muito sobre Deus. Eu posso demonstrar isso para os irmãos que mentiram muito sobre Deus? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 8. Senão nós vamos ver dentro de uma série de mensagens que nós vamos começar semana que vem, mas está dentro do nosso assunto. Ou seja, se não houver metanoia, mudança de mente, de coração, de alma, de vontade, isso só pode ocorrer se você entender o processo. Se não entender o que está acontecendo, você não vai conseguir retornar para a casa do Pai. Capítulo 8. Jesus está aqui num enfrentamento com os judeus. Capítulo 8, versículo 39 de João. Jesus está num enfrentamento com a religião mais verdadeira do mundo. Já imaginou? Por que com a religião mais verdadeira? Porque Deus falou com Moisés, com Abraão, com Isaac, não foi assim? Não é assim que Israel colocou? Não foi dado as tábuas da lei? Deus não foi lá com o dedo dele? Não sei se foi com a mão esquerda ou direita, escreveu, tal. A religião verdadeira, a planta do templo, tudo certo. Deus, Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, ele fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, Moisés. Então a religião verdadeira está aqui. Vem o Cristo, e aí começam os enfrentamentos. Não que os profetas ou Moisés tivessem errado no que tange a revelação. Não me refiro à história, eu falo da revelação. Mas é que aqui agora tem uma religião chamada judaísmo. O próprio Moisés não conheceu essa religião, judaísmo. E nem os profetas conheceram essa religião chamada judaísmo.
Essa religião, o judaísmo, só vai ser fundada com o retorno do povo de Israel do exílio. É pós-exílico. É naquele silêncio, daquela paginazinha branca que tem na sua Bíblia, de 400 anos, surge ali, ou começa ali com o retorno, Esdras, Neemias, né? Mas se consolida mesmo, é quando cessam os profetas, porque a autoridade passa para os escribas e para os rabinos, os mestres, porque não tem mais profeta que fala. É o período intertestamentário. Aí vem o Cristo e começa o enfrentamento, porque essa religião está buscando um motivo para matá-lo. Eu falei para vocês que ia demonstrar como que o homem foi enganado. A mentira é uma questão que envolve a queda do homem de uma maneira muito profunda. Ou seja, o conceito que você desenvolveu acerca do eterno pode ser fruto de um engano. Eu estou demonstrando biblicamente para vocês, mostrando a queda, que essa queda, ela acontece quando a serpente mente acerca dele. E por isso a história toda vai estar marcada por uma voz que vai descaracterizar o rosto de Deus e vai pintá-lo com cada forma de terror para você nunca servi-lo. Para você, no mínimo, ignorá-lo. E se for servi-lo, que você não o sirva de fato e de verdade, mas que você faça por medo. E quem faz por medo não serve. E aí você finge que está servindo, mas não está, ou pensa que está servindo e não está, e não tem resultado. E aqui no enfrentamento diz assim, no capítulo 8, versículo 39 de João: então lhe responderam. Isso porque Jesus falou o seguinte, que eles eram escravos. E conhecereis a verdade o quê? Os libertará. Aí isso ofendeu os judeus. Tá nos chamando, nós vamos ser libertos de quê? Você está doido? Nós, escravos. Jesus, presta atenção. Está nos chamando de escravos? Versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Os judeus disseram: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Como é que vocês são filhos de Abraão e são contrários a Abraão? Filho aqui, se a relação pai e filho quer dizer identificação. Se você é filho de Abraão, por que vocês não fazem as mesmas obras? Não se identifica com Abraão. Aí ele diz no versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Olha como é que Jesus vai desconstruindo alguns enganos. Abraão não procedeu como vocês. Vocês querem me matar, certo? Vocês dizem ser filhos de Abraão, mas de Abraão não pode ser, porque Abraão, ao contrário de querer me matar, ele se alegrou em ver o meu dia. Vocês querem me matar. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Agora foi para o lado de Deus. Respondeu-lhe Jesus: se fosse... 42, né? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar. Se Deus, o Pai, fosse de fato o vosso pai, vocês me haveriam de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou.
pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Como é que vocês são de Deus e não recebem aquele que vem de Deus? João vai fazer um discurso bem semelhante lá na sua epístola, dizendo assim, que nós, agora que nós aqui, devemos amar uns aos outros. E ele diz que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque se você é filho de Deus, como é que você não vai amar a mim, que sou filho de Deus? O argumento é o mesmo. Ele quer dizer, Deus, ele é amor. E qualquer outra expressão contrária ao amor, vai negar em obras a filiação ou a paternidade. Versículo 43. Qual razão porque não compreendes ou não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Opa. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ele está falando. Jesus está pregando. Mas eles eram incapazes. Porque eles estavam tomados de uma outra voz. Eles estavam tomados de uma outra consciência. Eles tinham outro entendimento acerca de Deus, a quem Jesus chama de Pai. Eles eram incapazes. Versículo 44. Aí Jesus fala, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de quê? Da mentira. Como é que se deu a queda do homem? Na base de quê? Da mentira. Mas que mentira? Acerca de quem é Deus. Então, o filho pródigo, lá onde ele estava nas suas misérias, caindo em si, capítulo 15, versículo 16, salvo engano, 17, Deus vai me corrigir semana passada, caindo em si, ele começa a falar de quem? O que ele fala? Gente, na casa do meu pai, ele agora começa a corrigir o entendimento que ele tinha acerca do pai. Quando ele saiu da casa do pai, ele saiu da casa do pai, não prestava para ele. 17, né? Quando o filho pródigo saiu de casa, ele saiu porque a casa do pai não prestava para ele. Mas agora o seu retorno só ocorre quando ele começa a ver a verdade acerca da casa do pai e do próprio pai. Na casa do pai, há pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Então ele começa a reconhecer. A mente começa a mudar. Ou não? Pessoal, metanoia ou não é metanoia? Não é mudança de mente? O que ele pensava não pensa mais. Isso é arrependimento. Ele não precisou dizer, eu me arrependo. Essa palavra não precisa ser dita. Arrependimento não é um gesto, não é um rezar Ave Maria, tá Ave Maria, tá Pai Nosso. Fazer oração, oh meu Pai, eu me arrependo. Não precisa fazer isso, não é isso. Isso não é arrependimento, isso é gritaria. Arrependimento é quando ocorre mudanças. Aí muda na casa do meu pai. Ah, agora você chama de pai. Você já começou a vê-lo novamente como pai? Como fonte? Olha como vai mudando o entendimento. Lá até os empregados comem pão com fartura. Ah, seu pai é bom? Agora seu pai é bom? Você consegue ver que os empregados são bem tratados, comem bem? Na linguagem nossa, sai da parábola, volta para cá, nós somos homens. Deus é tão bom. Na casa do pai tem tanta fartura. Até os animais que estão abaixo do homem, numa relação hierárquica de existência, nem o pardal passa fome, nenhum passa fome. Tem comida para todo mundo. Aí ele fala assim, eu voltarei.
Mas para ele voltar, ele também tem que desenvolver alguma ideia de que o pai vai recebê-lo. E aí ele vai ensaiando um mote, né? Ele vai ensaiando um coro, uma oração. O que eu direi quando chegar lá? Olha como agora o espírito arrogante já não está mais arrogante. Houve ou não houve mudança de disposição? Isso é metanoia. Isso é arrependimento. O problema é que, hoje em dia, os crentes é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar. Só pode as mensagens pregar, é tudo para engrandecer, jogar lá em cima. Nós estamos com tudo, nós somos os melhores. Ao invés de nós começarmos um caminho, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí começa toda a descrição da descida de Cristo, sendo Deus, se esvaziou, o caminho. Fez-se homem, servo de homens, semelhante a homens, para servir os homens, para morrer pelos homens, e morte de cruz. É todo um processo de esvaziamento. Porque a queda é o oposto. Eu subirei acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono. Mas esse que diz assim, não ama a Deus, ama a si mesmo. Não conhece a Deus, não conhece também a si mesmo. Esse que assim diz, eu subirei e eu exaltarei, ele é egoísta. Tudo que ele sofrer em consequência da sua própria obra e do seu próprio caminho, ele vai dizer, eu estou sofrendo porque eu fiz. Vai? Oxê. Ele vai falar o quê? A culpa é dele. Ele está trazendo todo esse mal sobre nós. Por quê? Porque não quer que nós sejamos livres. É só você querer ser você mesmo, ele pesa a mão. Isso é para sustentar uma consciência de que ele é que é o mal da história e que você que é o bom. Tudo isso tem que ser desconstruído. Senão o filho não volta para casa. E o filho ia dizendo, pai, pequei. E aí, quando ele vai chegando, que ele vê o pai, que o pai corre ao seu encontro, e o pai não está trazendo na mão nem um cajado, nem uma vara, nem um chicote, nem uma espada, nem nada, mas os braços estão abertos, ainda à distância, ele já entendeu muita coisa. Ainda à distância, ele já pode entender mais sobre o pai. A mudança, a metanoia, é um processo que ocorre a cada dia, até que você o conheça plenamente, até ao ponto que se pode conhecer. Quando o pai abraça, já é outra coisa. Quando o pai beija, aí ele falou assim, mas agora vai vir a cobrança. Que ele fala, traga a melhor veste, traga a sandália, traga o meu anel, que é o selo de autoridade, coloca no dedo do filho. Restitui o filho à verdadeira posição que o pai nunca tirou dele, mas foi ele que saiu dela. E ele fala, agora vamos festejar. Olha que maravilha. Aí o pai é revelado na sua... Mas a parábola não para de revelar o pai aí, porque ainda vai revelar quando outro filho chegar. Porque ainda tem coisas sobre o pai que os homens pensam acerca dele que tem que ser desconstruído. Mas até aqui está bom, pelo nosso tempo. E o que eu queria demonstrar é que esse retorno, esse caminho de volta, é um caminho orgânico. Porque é um caminho que foi uma desconstrução que ocorreu na mente, nas vontades, nas emoções, no entendimento, na consciência do filho pródigo. Metanoia, mudança. Arrependimento é mudança interior. Enquanto você estiver vendo Deus, a partir das mentiras que a serpente disse acerca dele, lá em Gênesis 3, você vai achar que
viver no meio dos porcos ainda é o melhor lugar.